A paz de Jesus, meu bom combatente, novamente aqui para aprofundar a vida no Espírito Santo. Não são poucas as pessoas e correntes de pensamento que afirmam que a igreja é inimiga do corpo e do prazer. Me recordo do padre Pedro Schmitz dizendo: os apóstolos da liberdade têm levantado contra a igreja a calúnia que ela hostiliza o corpo e o considera como instrumento do pecado e até do demônio. São tantos viés de pensamento, de ideologias e filosofias que muitos jovens, sem o saber, reproduzem esses pensamentos e o seu modo de ver a sexualidade conforme preconizam essas correntes. Eu até lhe sugiro ver o vídeo As Diversas e Diferentes Opiniões sobre a Castidade. Confere lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas eu convido a você a pensar comigo. Será que a igreja de fato é inimiga do corpo? E para oferecer uma resposta coerente e satisfatória, nós do canal Vida no Espírito Santo buscamos elementos e argumentos antigos e modernos para oferecer respostas católicas que contrapõem essas falas. São respostas sólidas, iluminadas pela fé, pela doutrina e que nos encaminha para a verdade e pede de nós os bons costumes. Obviamente, não dá para ser simplório com esse tema. Por isso, nós vamos dividir esse tema em 2 vídeos. Você está vendo hoje a parte 1. Semana que vem a gente faz a parte 2. Portanto, inscreva-se e acione aí o sininho da notificação para que você não perca a parte 2. E também veja o restante dos vídeos da série Castidade, Rainha das Virtudes. Eu vou deixar aqui a playlist, ó. Bora então falar sobre Igreja Inimiga do Corpo, parte 1. Eu sou Ronaldo Costa e você está no canal Vida no Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Platão era um filósofo grego que viveu 300 anos antes de Cristo. Dentre tantos atributos de Platão, ele era dualista. O dualismo é uma filosofia que afirmava que 2 realidades opostas, corpo e espírito, convivem simultaneamente na mesma pessoa. Para ser virtuoso, na visão de Platão, deve-se fomentar tudo que se eleva ao espírito e negar tudo o que o corpo sugere. Platão tinha um caráter acentuadamente hostil ao corpo e aos sentidos. A igreja primitiva, no primeiro século, se espalhou por todo o mundo grego e o evangelho foi aceito por diversos pensadores gregos, oriundo da escola de Platão. Tertuliano, Taciano, Orígenes era algum desses filósofos pensadores gregos. Assim sendo, podemos mensurar o quão a filosofia dualista de Platão, que os gregos do primeiro século, aonde tornaram-se cristãos, precisavam rever seus conceitos de vida pelo prisma do Senhor Jesus Cristo agora. Padre Pedro Schmitz afirma assim: era natural que os adeptos platônicos interpretassem então a imagem do Cristo e do cristianismo, que todas aquelas palavras sublimes do Senhor, reverentes à cruz de cada dia, ao desprezo de si mesmo, eles a lessem e compreendessem que o imitador de Cristo precisava repugnar o seu corpo como algo desnatural e antinatural, onde pelo corpo dá cabo a todas as paixões dos sentidos. Portanto, esse processo dos gregos, primeiramente influenciados por Platão e, na conversão a Cristo, compreenderam as suas palavras numa mistura platônica, desprezar o corpo para alguns ensinos de Jesus. E essa premissa de desprezar o corpo atravessou séculos, adentrou nos conventos, seminários e, claro, presente também em todas as homilias e palestras de padres. Atenção! A igreja nunca oficializou essa premissa de desprezar o corpo, mas, através do corpo, cultuar a Deus. Vamos confirmar isso lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos fazer uma comparação para melhor compreender essa passagem de Coríntios? Você compra um livro caro, certamente não rasgará as páginas desse livro para fazer de rascunho. É esse grande preço que São Paulo está dizendo, se referindo ao sacrifício que Jesus fez na cruz.
Quem se torna cristão pela fé se une ao Senhor inteiramente. E nessa união com Cristo é preciso recordar que Cristo vive em nós pelo Espírito Santo. Tudo quanto fazemos como cristãos, fazemos completamente no corpo e no espírito. Não somos cristãos apenas no aspecto espiritual, mas naquilo que fazemos com o corpo também. Aí, então, entendemos o conselho que mais é uma ordem para todo cristão que o São Paulo vem nos fazer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Assim sendo, o certo não é desprezar o corpo, como sugere a filosofia de Platão, mas buscar viver no corpo e com o corpo o modo como Jesus viveu e agora vive em nós pelo Espírito Santo. Pense, Jesus acessaria algumas páginas da internet com conteúdo pornográfico? Não. Jesus viveria o adultério se ele fosse casado? Não. Jesus desonraria o seu corpo na fornicação e na luxúria? Não. Precisamos avaliar se vivemos o que o apóstolo Paulo está nos pedindo, que é glorificar a Deus com o nosso corpo, ou se esquecemos do alto preço que o Senhor nos pagou e entregamos o nosso corpo para essas paixões do mundo. Não tem como imitar a Jesus se não formos inteiramente de Jesus. Não se permita enganos, não se permita embustes de Satanás, meu irmão, que ele tenta convencer a gente sempre do contrário da castidade. A alegria de Satanás que ele promete é efêmera e enganosa. Logo após o pecado, já nos encontramos numa tristeza tal que constatamos que não valeu a pena pecar. Agora, se formos guiados pelo Espírito Santo, ele nos conforma a Cristo, e o resultado dessa ação do Espírito Santo em nós é alegria, é júbilo infinito, é a alegria de encontrar a verdade e pertencer à verdade. A partir dessa perspectiva, você pode compreender melhor o que São Paulo ainda vai dizer lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Nos tempos atuais, onde o grito do individualismo parece se sobrepor à voz da razão, voz essa que permite pensar prudentemente sobre as coisas, essa frase de São Paulo, não vos pertenceis, tende a ser quase um insulto, não? Ser mal compreendida e mesmo ignorada. É devido a esse individualismo que muitos não vivem a castidade. Eu até lhe convido a ver o vídeo Dominum et Vivificantem para melhor compreender o veneno do individualismo. Todavia, quem quiser viver saudavelmente a castidade lutará contra o individualismo que insiste em nos enveredar para as paixões. Deverá pedir constantemente o Espírito Santo para que com o seu corpo honre e glorifique a Deus, buscando imitar a Jesus em tudo. Compreenderá que tudo que Deus criou é bom, inclusive o corpo que Ele nos deu. Deus se revela em nosso corpo. Renuncie a essa perspectiva de que o corpo não presta, como os gregos ensinaram. Queremos concluir com a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 7 a 8. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Semana que vem, meu irmão, eu prometo a você trazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Obrigado por chegar até aqui comigo. Vamos orar comigo agora? Senhor Jesus, eu te suplico, comunica o teu Espírito à minha alma. Batiza-me mais uma vez no teu sangue. Associa-me à tua oblação eucarística no tabernáculo. Enriquece-me de graças sempre maiores. Sobretudo, infundi-me o dom da oração verdadeira e perseverante. Doa-me um coração novo, purificado pelo teu amor, onde os afetos te sejam agradáveis. Visita, Senhor, este meu pobre coração e transforma-o em um vaso de eleição. Corrige as minhas intenções para que não sejam viciosas ou muito humanas, e faze que as minhas ações sejam conforme a tua vontade. Rende-me semelhante a ti na paciência, para que eu suporte os sofrimentos e as dificuldades.
Faze que eu fale, Senhor, agindo conforme o teu Espírito. Que as minhas palavras te glorifiquem e sejam úteis ao bem espiritual do meu próximo. Entrego, enfim, a ti todo o meu ser, para que, mediante o teu Espírito, tu o plasme, o renove, o transforme, configurando-o plenamente a ti. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.